Whitney Houston, que começou tudo aqui, gente, nesse púlpito, cantando, louvando a Deus, e de repente ele se perde no mundo. Ele se perde no mundo porque todos nós temos um vazio aqui dentro. E ele só pode ser preenchido por Deus. Não pensa você que você vai sair, às vezes você vai conversar com um amigo, você vai conversar com uma amiga e vai entregar os seus problemas. E quando você tem que ter a intimidade com Deus e saber que Ele te supre a todos os momentos. Que nada nessa vida é nosso, nossos filhos não é nosso, a nossa família não é nossa, nossa casa não é nossa. Tudo que nós temos não é nosso. Deus é nosso a todo momento. Ele é nosso a todo momento. Então, vocês podem contar com Ele a todo momento. Para você conseguir o que você quer, basta você ter intimidade com Ele, e honrar Ele, e andar nos caminhos dEle. Muitas das vezes a gente se afunda em coisas que Deus não se agrada. Mas vocês entendam que Deus é Deus do oculto. E quando você pensa que você está sozinha, escondendo coisas do seu marido, dos seus amigos, mas Deus, Ele está te vendo. E quando você olha na frente do espelho, você se sente envergonhado em saber que você não está honrando o Deus que te dá tudo, inclusive o ar que você respira todos os dias. Braço, perna para poder caminhar e um cérebro para usar ele. Entendeu? Usa ele. Às vezes você está estacionado no tempo, parado. Mas se eu tivesse isso, era bom. Mas se eu tivesse aquilo, seria melhor. Por que você não aprende a valorizar o que você tem no momento? Que é o grandioso, é o Deus Pai. Pai querido, que nos ama, que nos dá colo, que nos também, na hora que precisa de falar e ser duro, Ele é duro. Porque Pai é isso. Então, às vezes, nós temos que passar pelo vale para entender que nada nessa vida aqui faz sentido quando nós não podemos ter a nossa fé em Deus. Se a nossa fé estiver em Deus, você vai conseguir tudo o que você quer. Porque Ele fala que nós temos tudo. Ele tem tudo para nos dar. Inclusive, Ele pode nos dar saúde, pode nos fazer muito próspero, mas às vezes a gente não consegue nem se entregar ao Espírito Santo. Às vezes a gente vem na casa de Deus e fica ali, tendo controle. Ai, eu tenho controle de tudo. Ai, eu tenho controle. Você não se entrega ao Espírito Santo para Ele liberar você um dom de línguas. Nós não temos só um dom. Ele tem vários dons para dar para nós. Então, quando você vem aqui dentro da igreja, você acha assim, eu vou lá falar com Deus. Você pode falar com Deus aonde você estiver. Não, como eu disse, né, que vocês viram, né? Ele falou, abre a tua Bíblia que eu vou te falar com você. Ele podia ter me jogado em qualquer outro versículo da Bíblia, mas Ele jogou aqui para Ele dizer, filha, eu estou aqui na sua frente, te olhando nos olhos e dizendo o quanto eu te amo e o quanto eu estou contigo. Amém, amém. Glória a Deus. Fique de pé no seu lugar. Vamos adorar o Rei da Glória. Ele tem nos dado fôlego de vida. Respira fundo aí. Sente o ar entrando em você. É Ele quem nos dá o fôlego de vida. E hoje nós estamos aqui para adorar a Ele, entregar o nosso fôlego de vida. E eu quero deixar um texto rapidamente com você, que se encontra em primeira carta de Pedro, capítulo 1, verso 18. Diz assim, pois vocês sabem o preço que foi pago para livrá-los da vida inútil que herdaram dos seus antepassados. Esse preço não foi uma coisa que perde o seu valor como o ouro e a prata. Vocês foram libertos pelo precioso sangue de Cristo, que era como um cordeiro sem defeito nem mancha. Ele foi escolhido por Deus antes da criação do mundo e foi revelado nestes últimos tempos em benefício de vocês. Por meio dele, vocês creem em Deus, que o ressuscitou e lhe deu glória. Assim, a fé e a esperança que vocês têm estão firmados em Deus. Agora que vocês já se purificaram pela obediência à verdade, e agora que já têm um amor sincero pelos irmãos na fé, amem
uns aos outros, com todas as forças e com um coração puro. Pois vocês, pela viva e eterna palavra de Deus, nasceram de novo, como filhos de um Pai que é imortal e não de pais mortais. Aleluia. Nós fomos comprados por um bom preço. Nós somos de Deus duas vezes. Uma porque Ele nos fez e outra porque Ele nos comprou por um bom preço. Um preço que ninguém podia pagar. Ele pagou a nossa dívida. Nós estávamos endividados de uma dívida Nós estávamos endividados de uma dívida impagável. Mas Jesus veio e pagou o preço. Será que você pode se alegrar nele? Nós estamos livres da dívida. Nós estamos libertos. Nós somos libertos pelo sangue do Cordeiro de Deus. E por isso nós vamos cantar que essa maravilhosa graça nos alcançou. Você pode dizer: obrigado, Jesus. Obrigado porque a tua maravilhosa graça me alcançou. Meus irmãos, isso é tão maravilhoso. Ninguém podia obrigá-lo, ele fez por amor. Ele se despiu da sua glória. Ele se esvaziou, se tornou servo e morreu com morte de cruz em obediência ao nosso Deus, que já estava determinado antes da fundação do mundo. É o que o texto diz. Deus já tinha preparado tudo, porque Ele sempre volta ao plano original. O plano original de Deus é que nós estejamos junto com Ele. O plano original de Deus é que a nossa família seja abençoada. O plano original de Deus é que nós sejamos abençoados. A Bíblia é fiel e verdadeira para cumprir todas as suas palavras, porque quem diz a palavra é o próprio Deus. E Ele tem promessa para mim e para você. Vamos adorar a Ele? Vamos cantar aqui, a maravilhosa graça nos alcançou. Aleluia. Me ajuda na letra aí, hein? Quem tem poder sobre o pecado, seu amor é poderoso. O Rei da Glória, o poderoso Deus. A terra treme com sua voz e nos deixa maravilhados. O Rei da Glória, maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Oh, Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Cadê os livres do Senhor? Cadê aqueles que foram comprados por um bom preço? Cadê aqueles que a maravilhosa graça alcançou? Aleluia! Bata a palma para Jesus, irmãos. És quem traz paz ao caos dos homens, é escudo aos indefesos, o Rei da Glória, o poderoso Deus. Reina em justiça sobre as nações, a luz que brilha na escuridão, o Rei da Glória, o poderoso Deus. Maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou o meu lugar,
Oh, Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Digno é o Cordeiro de Deus. Você pode dizer isso? Digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus. Digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus. Digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus. Digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus. Cante pra ele. Digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus. Digno é o Cordeiro que a morte venceu. Maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou. A dívida era minha, era tua, mas ele pagou a nossa dívida, aleluia. Oh, Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a era minha cruz, e o Senhor levou. Teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Oh, Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Será que você pode aplaudir esse Deus? Irmãos, às vezes a gente não entende o tamanho da bênção que a gente tem. Era para a gente estar perdido nos nossos pecados, amarrado, escravizado por Satanás. Mas Jesus nos libertou para sermos livres. A Bíblia diz: e não se torne escravo novamente dos homens. Porque às vezes nós voltamos à escravidão, nos escravizamos nos vícios, nos escravizamos na nossa carnalidade. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Nós somos livres. Não aceite ser escravo de novo. Nós somos escravos de Cristo. Aleluia. Porque Ele nos comprou por um bom preço. E muitas vezes, meus irmãos, o pecado vem nos chamar. Muitas vezes as tentações vêm chamar. Vem para cá. Só que nós temos que tomar uma decisão. Ou nós somos amigos de Deus, ou nós somos amigos do mundo. Não dá para ser amigo de Deus e amigo do mundo. A Bíblia diz que quem se torna amigo do mundo é inimigo de Deus. E quem pode contra a mão forte do nosso Deus? A Bíblia diz: coisa terrível é cair na mão do Deus vivo. Tem pessoas que têm medo do diabo. Ai, meu Deus. Ai, que medo de fizeram uma macumba para mim. Ai, que medo. Ai, o feiticeiro lançou uma praga. A Bíblia diz: dura coisa é cair na mão do Deus vivo. É a Ele que nós temos que temer. É a Ele que nós temos que obedecer, que reverenciar. Porque Ele tem dado tudo. Irmãos, Deus podia nos colocar num cabresto, mas Ele nos deu liberdade. Ele nos deu livre-arbítrio. O que nós vamos fazer com isso? Nós vamos adorar a Ele, amém? Vamos adorar ao Senhor com a nossa vida, com a nossa história, com o nosso exemplo, porque os nossos filhos estão nos olhando. Te amo. Vamos adorar a Ele. Senhor, eu nasci para te chamar de Deus.
Eu nasci pra te chamar de pai. Cadê os filhos? E andar do seu lado, Senhor, desde o ventre da minha mãe. Eu sou povo exclusivo seu, sou só seu. Eu sou abençoado. O quê? Se vivo obediente. Mas todo dia o pecado vem, me chama. Todo dia as propostas vêm, me chamam. Todo dia vem as tentações. É só comigo ou é com você? Me chamam. Todo dia o pecado vem. Olha a diferença. Mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida e agora eu vivo a vida de Deus. Mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida e agora eu vivo a vida de Deus. Senhor, eu nasci pra te chamar de amor, eu nasci pra te chamar de pai. Ele é o teu paizinho e andar do teu lado. Senhor, desde o ventre da minha mãe, eu sou povo exclusivo seu. Você é separado. Eu sou abençoado. Se vivo obediente. Mas o diabo não desiste. Mas todo dia o pecado vem, me chama. Todo dia as propostas vêm, me chama. Todo dia vem as tentações, me chama. Todo dia o pecado vem. Mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia. Já morri a minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus. Feche seus olhos. Eu escolho. O que está te impedindo de ser amigo de Deus? O que é que está te separando da presença de Deus? O que é? O que é? O que é que tem nos separado? Escolha por Cristo. Vai ser a sua melhor decisão. A sua melhor decisão. A vida de Deus. Mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida e agora eu vivo a vida de Deus. Aplauda bem forte o nome do Senhor. Aleluia. Aleluia. Muitas vezes, meus irmãos, nós nos afastamos da presença de Deus e pagamos um preço tão alto. Eu fico imaginando Adão e Eva contando para os seus filhos como era a vida.
E talvez você alguma vez já pensou assim, poxa vida, mas eu não estava lá. Eu não tenho nada com isso. Quem pecou foi Adão e quem paga sou eu. Mas se por causa de um homem, o pecado entrou na humanidade, também através de um homem, Jesus, o Filho de Deus, tudo foi restaurado. Obrigado, Senhor. E isso também não é justo, porque também eu não estava lá. Mas como Deus é justo, Ele disse, eu vou restaurar. E quem está na presença de Deus, a Bíblia diz assim, você que está na presença de Deus, vigie para que não caia. Porque a coisa mais linda que pode acontecer na nossa vida é esse fogo. Nunca deixe essa chama apagar. Porque, meu irmão, para você construir uma vida de unção não é fácil. Mas se você perder essa unção, para você retornar, é difícil. Mas eu creio que Deus está nos chamando a um novo tempo. Não só nessa igreja, mas em toda a Flórida, em todas as nações. Um tempo em que nós vamos andar na presença de Deus. Talvez tenha alguma coisa na sua vida que você perdeu no meio do caminho. Hoje você vai dizer, Senhor, não me deixa voltar longe da tua presença. E não me deixa me acostumar com a tua presença. Porque às vezes a gente se acostuma com a graça. A gente fica acostumado com a glória e não valorizamos. Só vamos valorizar quando perdemos. Vamos adorar a Deus. Eu não quero mais viver longe da tua presença, meu Senhor. Hoje quero voltar ao início de tudo, de quando eu era feliz, sentia a tua presença, caminhava ali no seu jardim. Te encontrava todo dia, mas me perdi, Senhor, no caminhar. Tentei andar sozinho na aventura dessa vida e foi só ilusão. Confesso que andei perdido, sim, mas hoje eu te devolvo um coração arrependido de tudo que fiz. Quero voltar, Senhor, para os teus rios. Voltar, Senhor, para os teus rios. Olha, me lava, me inspira, e age outra vez no meu coração. Me molha, me ensina, me inspira e age outra vez no meu coração. Oh, aleluia! 1, 2, 3, vai! De braços abertos quero te receber. Filho, eu estava esperando você. Pra mim você é tudo que eu sonhei um dia. Eu te amo. Balança, dança pra Jesus, vai! De braços abertos quero te receber. Filho, eu estava esperando você. Pra mim você é tudo que eu sonhei um dia. Eu te amo. Oh, aleluia! De braços abertos quero te receber. Filho, eu estava esperando você. Pra mim você é tudo que eu sonhei um dia. Eu te amo. Oh, aleluia!
Dá um aplauso bem forte para Jesus. O Senhor está te esperando de braço aberto, meu irmão. O Senhor está te esperando de braço aberto, minha irmã. Corre para os braços dele e mergulha nos seus rios. Amém? Podeis assentar por um instante? Oh, aleluia, glória a Deus. Oh, rebaixer, guialamando, reguiaçai. Irmã Karina, coloque-se de pé por um minutinho. Deus mandava eu te dizer que Ele tem resposta para você aqui nesse dia. Uma resposta que você estava buscando. Deus te plantou nesse lugar para te fazer desenvolver. E Ele vai cuidar primeiro das suas raízes. Vai fortalecer suas raízes. Vai sarar o seu coração que já foi muito ferido. E vai trazer frutos dignos de honra. Muitas vezes a tua mente, o teu coração ficam balançados. O inimigo lança setas na tua mente. Mas Deus está dizendo, fica tão somente na minha presença, confia na minha voz, anda pela minha palavra. Não fica agitada, fica na minha presença. Porque eu tenho uma multiplicação para fazer. Deus vai te trazer uma multiplicação. O inimigo quis atacar nas tuas finanças. O inimigo tem tentado lançar seta contra a tua família. Porque o que eu vou fazer na tua família, estou fazendo, é muito grande. É muito poderoso. Você vai ver o fruto das tuas orações, da oração da sua mãe. Viu? Aquilo que você não conseguiu com a sua voz, você consegue com teus joelhos, e as suas filhas vão conseguir através do agir do meu espírito na vida delas, porque é grande. Receba o meu refrigério, o meu renovo. Vou trazer paz no caos, vou colocar as coisas no lugar e vou te abençoar nas suas finanças, diz o Senhor. Receba o renovo em nome de Jesus. E no seu casamento, aleluia, alabaraiaça. Aquela moça que está ali do lado dela. Qual o seu nome, filha? Fica de pé, Luana. Coloque-se de pé. Deus tem uma obra muito linda na sua vida. Satanás tentou te matar desde o ventre da sua mãe. O inimigo lança pensamentos de morte, de desânimo na sua vida. Quando você estava aqui, chegou a pensar, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Parece que nada disso é para você. Mas Deus te trouxe aqui hoje para te dizer que Ele te ama. Que Ele tem um plano na sua vida e que Ele vai escrever uma história. Existem coisas dentro de você que você não gosta de sentir, não gosta de ter. Mas Deus manda te dizer que Ele vai colocar a tua cabeça e a tua alma no lugar. Vai colocar toda essa bagunça interna no lugar. É no altar, é na presença dEle que você vai ter alegria. Deus vai te trazer óleo de alegria ao invés de cinzas. Deus vai falar com você aqui hoje. Você vai sentir a presença dEle, o amor dEle pela sua vida. Eu vejo trabalho de satanismo contra a tua vida. Não brinque com essas coisas, porque o diabo é sujo. Enquanto eu estou aqui entregando o recado para você, dentro de você, Ele está querendo dizer para você, duvida, ria. Mas o diabo está repreendido na tua vida. E começa a partir de hoje um tempo onde você vai conhecer a Deus nas suas escrituras. Em nome de Jesus. Sinta o abraço do Espírito Santo agora. Em nome de Jesus. Amém? Podeis assentar, filha. Glória a Deus. Irmã Marina, faz assim com a sua mão, Marina. Deus vai abençoar a sua vida sentimental de uma forma extraordinária. Ele está trabalhando. Ele está trabalhando nisso. Na hora certa, Ele vai te surpreender. Viu?
como eu vou saber o que é teu, meu Deus? Você vai saber o que é teu, o que é de Deus, porque as coisas de Deus não te afastam dele, mas te traz para mais perto. Tudo que te afasta de Deus é ilusão, como já aconteceu algumas vezes. Mas agora você vai trazer essa pessoa para a presença de Deus. Fique em paz, porque o Senhor está colocando as mãos. Deus tem visto as tuas sementes e tem uma honra nas tuas finanças. Às vezes há um medo no teu coração. Deus manda te dizer: quem te honra, quem te supre, quem cuida de você nos detalhes sou eu. Sempre cuidei. Você nasceu para ser próspera. E não importa o que os outros digam, você sempre vai prosperar. Porque eu já decidi isso sobre a tua vida. Recebe essa graça, esse favor e essa unção de Deus sobre a tua história. Eu vejo um manto de honra vindo sobre você. Oh, aleluia. Tu tens adorado a Deus em espírito e em verdade. E em breve esse seu sonho, que é espiritual, vai se cumprir de uma forma tão linda e vai ser inesquecível. Receba o poder de Deus sobre a tua vida. Amém e amém. Um aplauso a Jesus, meus irmãos. Deus está aqui, hein? Amém? Nós já vamos para a palavra de Deus, mas eu quero lembrar vocês que ali atrás nós temos uma lasanha maravilhosa, ninguém sai, viu? O pastor Erinaldo preparou essa lasanha com todo carinho. Ele não está aqui hoje porque está pregando ali em Miami, na igreja de um amigo, pastor Manuel Noriega. E esse homem, irmãos, cortou o tomate, tirou cada pele de cada tomate, ficou a noite toda lá fazendo essa lasanha. Depois acordou cedo, montou a lasanha. Eu vejo o cuidado de Deus conosco. Quero engrandecer a Deus pela vida dele e pela vida de cada um de vocês. Quanta fartura na vigília, hein, irmãos? Meu Deus. Eu sei que tinha gente com dor, tinha gente cansado. E todos prepararam com muito amor todos os detalhes. Eu quero engrandecer a Deus pela vida de vocês. Se eu, que sou homem, sou falho, sou pecador, me alegrei sobremaneira, você se alegrou, imagina Deus. A Bíblia diz que quando nós damos um copo de água para alguém, por ser servo de Cristo, nós de maneira nenhuma ficaremos sem galardão. Quanto mais tudo isso que está acontecendo aqui em nosso meio, eu tenho estado muito feliz. Amém? Glória a Deus pela vida de vocês. Amém? Também quero lembrar que a irmã Emily mandou fazer os cartõezinhos, né? Os cartõezinhos para você convidar alguém para vir para a igreja. Então depois fale com ela, você quiser o cartãozinho, né? Convide alguém para vir para os cultos, porque o que Deus está fazendo aqui é poderoso. E uma notícia. Terça-feira agora nós vamos começar uma nova campanha sobre dons espirituais. Você vai aprender tudo. Tudo sobre dom. Muita gente não busca os dons porque não sabe. E outra coisa, também muitas pessoas, além de não saber sobre os dons, nunca foram aperfeiçoadas e ativadas nos dons. Não sabe a diferença. E outra coisa, por muito tempo a igreja ficou para a igreja uma imagem de que fazer a obra de Deus é apenas pregar e cantar. Se não prega e não canta, não é obra de Deus. Isso é um grande engano. Então nós vamos tratar todos os ministérios e os dons. E quando você vê o seu, na hora você já vai identificar, seu coração vai abrir. Porque às vezes com peso, a igreja, muitas vezes pentecostal, ela lança esse peso sobre alguns e fica cobrando: o varão, quando você vai pregar? Só que o cara não nasceu para pregar. O camarada é um baita de um professor. Ou às vezes ele tem um ministério de socorro, às vezes tem um ministério de serviço, né? Às vezes tem outro chamado. E a pessoa fica ali: ô varão, quando é que você... Ô irmão, quando é que você vai, né? Vou te dar uma oportunidade. O camarada fica todo... Então,
Você vai aprender os dons, vai aprender os talentos, né? E você vai ficar maravilhado. Você vai ver a igreja trabalhando como um relógio em todos os dons, cada um fazendo uma parte, cada um fazendo uma coisa, fazendo com amor. É isso que Deus quer de nós. Todos vocês, escute o que eu vou dizer. Todos vocês têm um dom e um talento que deve ser colocado em favor do reino. Se você tem talentos e dons e ainda não está colocando a serviço de Deus, você está errando o alvo. Está errando o alvo. Você sabe que você tem talento, você sabe que você tem chamado. E o inimigo é sujo. Você não pode porque você é isso. Você não pode porque você é aquilo. Você não pode. Eu sempre digo, aquilo que você está fazendo de certo, continua fazendo certo. Apóstolo, mas eu estou com uma luta lá. Então a luta, você vem aqui que nós vamos cuidar junto, vamos orar junto. Primeira coisa que você tem que fazer é compartilhar. Porque você fica carregando sua guerra sozinho aí, se lascando sozinho, sofrendo, e não compartilha. E a Bíblia diz, compartilhe com os santos a sua necessidade. Às vezes uma direção, uma oração, uma intercessão, uma campanha vai desatar a tua bênção. Se você está sofrendo sozinho, né? Você tem um pastor, irmão, você não está sozinho não. Você tem uma pastora. Tem irmãos aqui de Deus que te amam em Jesus. Não é você ficar carregando fardo sozinho, não. Amém? É mentira do diabo que diz, seu pastor é muito ocupado. Não fala com ele não, não liga para ele não. Mentira de Satanás. Sabe quem que fazia isso? Absalão. A Bíblia diz que o povo ia falar com Davi. Consultar com Davi. E aí Absalão, que era filho de Davi, que queria tomar o trono, chegava na frente e dizia, meu pai está muito ocupado, não pode falar com você não. Fala comigo. E a Bíblia diz que assim ele ia roubando o coração do povo. Não deixa ninguém roubar teu coração. Entendeu o mistério, não? Amém? Então, nós estamos aqui para cuidar de você. Eu vivo 100% da obra, há mais de 20 anos. 100%. Eu acordo fazendo a obra, durmo fazendo a obra. Minha vida é orar por pessoas, aconselhar, fazer live, ensinar, direcionar. Então, fique em paz. Nós estamos aqui para você. Amém? Em nome de Jesus. Último aviso, não me deixe esquecer disso, hein? Já vamos mandar mensagem para o pastor para a próxima vigília, tá? Última sexta-feira do mês. Vamos ver se confirma a data, acho que não vai ter problema. Deus me deu o tema da próxima vigília já. Vai ser a vigília do Val de Jaboque. Diga comigo, a vigília do Val de Jaboque. Quem sabe o que é o Val de Jaboque? O Val de Jaboque foi onde Jacó lutou com um anjo, com Deus. E disse, eu não saio daqui se o Senhor não me abençoa. Então, você vai vir para essa vigília próxima, vai ser o seu Val de Jaboque. Você vai colocar um pedido diante de Deus. Não sei se é a conversão do seu marido, se é a cura do seu pai, se é uma vitória, eu não sei. Você vai colocar um propósito diante de Deus. E você vai dizer, e vai ficar a vigília inteira em intercessão, orando, falando com Deus, se lembrando Deus, Senhor, eu não saio daqui até o Senhor me abençoar. A Bíblia diz que no Val de Jaboque, Deus mudou o nome de Jacó para Israel. De suplantador para príncipe. E Deus vai mudar o seu nome no Val de Jaboque. De ilegal para legal. De pobre para próspero. De sozinho para muito bem casado. De dor para saúde. Eu não sei, cada um tem uma situação. Eu tenho a minha. Todos têm. Amém? Seu nome vai ser mudado. Seu nome vai ser milagre, provisão, vitória, honra. Amém? Quem entendeu o mistério do Val de Jaboque? Então vocês já me ajudem em oração. Para Deus preparar quem Ele quer que pregue, quem Ele quer que louva. Tudo tem que ser preparado em oração. Senhor, prepara para nós. Porque Deus vai abençoar. Amém, queridos? Glória a Jesus. Como é que vai chamar a vigília? A vigília do... E o que significa Val de Jaboque? Vocês estão ficando muito terra, viu? Vocês estão ficando muito terra. Irmã Luísa, venha para cá. Uma das coisas que eu amo são os testemunhos. Aliás, quando eu me converti,
Um dos testemunhos que eu assisti, depois eu tive a oportunidade de ter a amizade dele, foi do pastor Matos Nascimento. Quando eu me converti, eu ouvi o testemunho do pastor Matos Nascimento. E eu fiquei impactado. Assista aí um dia na internet. Se você puder, assista meu testemunho também. Bispo André Fabiano, testemunho. É muito forte. E interessante que eu sabia que a Luísa tinha um testemunho, mas eu não sabia qual era. E quando foi na reunião de jovens, o Espírito Santo não estava nada preparado. E o Espírito Santo falou assim para mim: pede para ela dar o testemunho. Irmãos, quando ela deu o testemunho, ficou todo mundo assim, ó. Porque você vê essa menina dançando, adorando, é uma coisa extraordinária. Inclusive, depois do testemunho, eu quero que você dança, viu? Para a vergonha de Satanás e glória de Jesus. E ela vai testemunhar. Tem liberdade, viu, filha? Fica à vontade. Deus abençoe. Vamos aplaudir a Deus pela vida da irmã Luísa. Amém, paz e graça, igreja. Então, tô um pouquinho nervosa. Desde que o pastor tem me chamado para vir dar o testemunho, desde do culto dos jovens que a gente teve, que o pastor pediu para me dar o testemunho aqui na igreja, o diabo não tem parado de colocar problema na minha vida. Para vir para cá, foi um perrengue. Eu fui tentar colocar um babyliss no cabelo, babyliss ficou preto, babyliss não sei o quê, aí me arruma e passa maquiagem, vem para cá correndo. Mas eu cheguei aqui porque Deus tocou no meu coração de que não importa o quanto o diabo tenta acabar com nossa vida, a gente sempre tem que dar um tapa na cara dele e falar, hoje não. Então foi isso que eu fiz, eu acordei estressada, eu vim aqui, mas eu dei um tapa na cara do diabo e falei, hoje não, hoje não, hoje não, hoje não, hoje não. E todo dia de manhã a gente tem que fazer isso, dar um tapa na cara do diabo e falar, hoje não. E o meu testemunho começa lá em 2014, no ano da Copa. E começa um pouquinho antes, né? Eu, desde pequena, sempre fui muito dramática. Minha mãe sabe disso. E, desde pequena, eu sempre fui muito emotiva, muito emocional. E eu tinha uma palavra que não saía da minha boca, que eu quero morrer. E desde pequenininha, tudo que acontecia na minha vida, eu quero morrer, eu não aguento mais. Deus, porque tudo isso me tira, me mata, me leva. Eu sempre tinha essas palavras de morte na minha boca. E, para quem não me conhece, eu tinha dificuldade de aprendizado na escola. Então, eu tinha dificuldade de escrever, de ler. E nesse ano de 2014, eu sofria muito bullying na minha sala, porque eu falava as palavras todas emboroladas, eu tinha os dentinhos para frente, usava óculos. Então, todo mundo me zoava, todo mundo fazia bullying, falava mal. E eu falava, Deus, por quê? Eu só queria fazer amizade. Eu sempre fui muito de fazer amizade, de abraçar, de conversar. Então, quando eu vi que eu estava numa situação que eu não tinha amigos, que eu procurava gente para conversar e ninguém queria conversar comigo por causa de uma aparência, do jeito que eu falava, eu me sentia muito sozinha e eu falava, Deus, eu quero morrer, eu quero morrer, eu quero morrer, quero morrer, quero morrer, quero morrer. E durante 3 semanas eu estava tendo um pesadelo. E uma vez por semana eu tinha esse pesadelo, eu tive esse pesadelo 3 vezes. E era um pesadelo que eu estava dentro de um carro, a minha família estava dentro de um carro, e a gente sofreu um acidente de carro. E no final do meu sonho eu morria. E eu cheguei e conversei com a minha avó. Eu falei, vó, eu tô tendo um pesadelo. E esse pesadelo é horrível. A gente tá dentro de um carro e o carro capota e eu morro. Aí minha avó falava assim, não, filha, se você tá tendo esse pesadelo é porque Deus já te livrou. E eu falei, tá bom. Então depois de um tempo, uma semana depois, teve uma festa junina na minha escola. E todo mundo foi pra festa junina e depois de lá a gente ia deixar a minha avó no aeroporto. Tava todo mundo se divertindo nessa festa. Eu lembro que uma professora tinha olhado pro meu pai e falado, olha, sua filha tá de recuperação em português e matemática. Eu lembro que meu pai tinha brigado comigo. E dali eu tinha ficado... Pra mim acabou, eu comecei a chorar. Eu fui pro banheiro da escola e falei, Deus, eu quero morrer, eu quero morrer, quero morrer, quero morrer, quero morrer. Não aguento mais. E depois disso, a gente entrou dentro do carro. Eu tava meio sonolenta. Eu coloquei minha cabeça dentro do vidro e eu meio que caí no sono. Eu só lembro de um flash, assim, ó. Pum, uma batida. Daí eu apaguei.
E o resto da história quem contou foi meu pai, foi a minha mãe, foi as pessoas que estavam lá. Porque eu estava desacordada quando tudo isso estava acontecendo. Um carro, um moço que estava num telefone, super descontrolado, bateu no carro da minha família. E, para minha sorte, o meu cinto de segurança era o único que não estava encaixando. Então, de todo mundo no carro, eu era a única pessoa sem o cinto de segurança. Então, quando o carro bateu no carro da minha família, eu fui jogada entre as paredes do carro. Fiquei meio para fora, meio para dentro do carro. E eu lembro que quando eu estava desacordada, eu via como se fosse um túnel. E eu passava e tinha um lugar que era assim, nada, tudo branco, como se fosse uma folha de papel. E eu lembro que tinha um vaso de rosa no chão. E eu lembro que eu sentava perto desse vaso e eu ficava brincando com as rosas. E eu lembro que vinha uma voz, assim, de fundo, e falava, filha. E eu olhava assim, eu falava, gente, onde que tá vindo essa voz? E essa voz falava assim, eu te amo, e eu vou te dar uma segunda chance. E depois que eu escutei essa voz, eu acordei. Eu lembro que quando eu acordei, meu pai estava do meu lado. E eu lembro que eu olhava para o meu pai e eu fazia, pai, isso é um pesadelo? E meu pai olhava para mim e fazia, filha, eu queria que fosse um pesadelo. Mas infelizmente não é. Ele fazia perguntas para mim para saber se eu estava consciente. E eu estava. Quando eu acordei, eu lembro de tudo. Obrigada. E eu lembro de tudo. E eu lembro que eu olhava para minha mão e eu via que a minha mão estava... Meu dedo estava pendurado, assim. Meio pendurado, assim. Eu via um pouquinho do meu osso. E eu não conseguia ver os meus pés porque eles estavam com papel. Alumínio. E eu falava, por que aconteceu? Aí meu pai olhava para mim e falava, filha, você estava morta. Mas agora você está viva. Meu pai, quando ele me tirou do carro, quando ele me pegou no colo, ele disse que eu vomitei sangue. Quando eu cheguei no hospital, meu pulmão estava com machucados. Meu pé estava pendurado pelo tendão. O médico falou que se tivesse machucado só mais um pouquinho, 1 centímetro, eu perdi o movimento do meu pé por inteiro. E eu nunca mais ia poder andar. Nunca. Só por causa de 1 centímetro. 1 centímetro que eu ainda consigo andar. E não era nem para estar usando salto. E eu lembro que quando eu estava lá no chão, e eu olhei minha mão, e eu lembro que meu pai colocava a minha mão para baixo para mim não olhar, eu ficava me perguntando, eu não estava entendendo o que estava acontecendo. Eu lembro que eu entrei dentro do SAMU, eu lembro que a minha mãe estava do meu lado, e do nada uma enfermeira chega para minha mãe e fala, vai lá para frente. E a minha mãe sai de perto de mim. E eu perguntava para a moça, cadê a minha mãe? Eu quero minha mãe. A moça, não, calma, tá tudo bem. E eu lembro que eu começava a ficar ofegante, e eu lembro que as luzes apagavam, e vinha e voltava. E depois de um tempo, a minha mãe me contou, a médica, a moça que estava no SAMU, contou para minha mãe que ela mandou a minha mãe ir para frente, porque meu coração estava parando de bater, e o meu pulmão estava parando de funcionar, e ela estava me revivendo naquele momento. E ela não queria que a minha mãe estivesse ali, vendo aquela situação. Por isso ela me mandou minha mãe para frente do SAMU. E chegando no hospital não foi fácil. Passava crianças, eu entrei numa UTI, onde só tinha criança. Eu tinha 10 anos na época, então eu fiquei numa UTI infantil. E passavam crianças assim de 5, 6 anos de idade, 3 anos de idade, enroladas em papel alumínio. E eu via aquilo e eu falava, Deus, eu vou ser a próxima criança nesse papel alumínio. Eu não vou sair viva daqui. Porque eles falaram que meu pulmão não está funcionando.
que meu coração tá fraco. Eu quase não tenho sangue no meu corpo. Pai, eu não vou sobreviver. E eu lembro que quando meus pais iam me visitar, eu falava para minha mãe, mãe, eu quero pelo menos viver até meus 15 anos. Eu quero uma festa de 15 anos, eu quero colocar um vestido bem bonito, longo, um salto, e eu quero dançar valsa com meu pai. Eu quero viver, eu não quero ficar aqui. Eu lembro que a minha família ia de madrugada, minha mãe, minha avó, meu pai cantavam para mim dormir, mas eles não podiam ficar lá. E eu lembro que quando eles saíam da sala, eu não dormia. Ficava a noite acordada, falando, Deus, o que eu estou fazendo aqui? E depois de uma, 2 semanas, eu saí da UTI. Fui para um quarto, já não estava mais em estado grave. E daí foi o estado de recuperação. Eu ficava de cadeira de rodas, eu fiquei mais ou menos uns 2 meses por aí de cadeira de rodas. E um tempinho andando por apoiador. E fiquei mais ou menos 1 ano mancando sem andar direito. Quase 2 anos sem andar direito. Sem correr, sem fazer muitos exercícios. E eu lembro que quando eu estava nessa época de recuperação, eu lembro que eu e a minha mãe, a gente foi... Acho que foi tirar os pontos da minha cicatriz, né, do meu pé. E quando a gente chegou lá no médico para tirar os pontos, a gente estava... Acho que era saindo, não lembro se era saindo ou entrando. Um moço tinha olhado para minha mãe e falado, essa é a menina do milagre. E a minha mãe falou, o quê? É a menina do milagre. Porque, né, a situação que ela estava, ela sobreviveu, é a menina do milagre. E eu lembro que esse moço ia embora e a gente nunca mais viu esse moço. Quando a gente voltou no médico, a minha mãe queria falar com o moço, agradecer. E ela perguntou, tem um moço que trabalha aqui? E ela explicava mais ou menos como é que o moço aparecia. E a moça da secretaria falou, moça, esse moço não trabalha aqui, não. Esse moço nunca passou por aqui. Não existe nenhum paciente que se parece com esse moço. E não tem nenhum moço que trabalha aqui que se pareça, se assemelha com o que a senhora está falando. E a gente sabia que, aparentemente, ele trabalhava lá, porque dava a entender de que ele trabalhava lá no hospital. E a gente procurou, perguntou para o médico, perguntou para a secretaria, e ninguém sabia quem era esse moço. Até hoje a gente acredita que era um anjo. E muita gente pensa que depois daí a minha vida foi só rosas, né? Mas todo mundo sabe que aquele que tem um chamado de Deus na vida, a vida não é fácil. Depois daí, eu vim para cá, para os Estados Unidos, e eu passei por muita, muita, muita coisa. E, de novo, eu passava por bullying na escola, de novo eu passava por abuso, e ali a minha vida deu um 360. Eu falava para Deus, Deus, eu não acredito mais em você. Porque se você existisse de verdade, teria me salvado, não teria nem deixado esse acidente acontecer, primeiramente. Eu não teria sofrido tanto, eu não teria que ter parado numa UTI, eu não teria que ter vindo para cá, esse país, onde todo mundo me trata mal. Eu não sei o que eu estou fazendo, Deus, aqui. E eram noites escuras, noites sozinhas. Minha mãe não sabia o que eu estava passando, meu pai não sabia, ninguém sabia. Só eu e Deus. E eu falava para Deus, Deus, eu não acredito em você. Eu não acredito. E eu ficava tendo essas conversas com Deus, mesmo não acreditando. E daí, por causa de que eu não acreditava que ele existia, eu fiz muita besteira e eu acabei com a minha vida. Eu queria me matar de novo, eu queria ter depressão de novo, eu queria tudo. E eu senti um vazio no meu coração, uma irmã falou. Era um vazio, assim, era algo que nada nesse mundo podia ser preenchido. Nenhum remédio, nada. E eu tentava de tudo para preencher esse vazio e eu falava, Deus, tem um vazio no meu coração, tem um vazio no meu peito, tem um vazio na minha alma. Mas nada. Enche esse vazio. Eu me sinto sozinha.
Eu tenho minutos de diversão que só duram minutos. É só ali naquele momento. Depois daquele momento eu voltava para casa e a tristeza voltava. E a depressão voltava. E a vontade de morrer voltava. Até que um dia uma irmã chegou para mim e falou: Luísa, você pode fazer um trabalho voluntário comigo numa igreja? Falei, vou. Eu fui achando que eu ia fazer um trabalho voluntário, ia ajudar a arrumar algumas coisas na igreja. E chegando lá, eu sentei numa mesinha e eu fiquei sentada o culto inteiro. Terminei de ajudar e fiquei sentada o culto inteiro, porque eu precisava pegar carona de volta com a minha amiga. Então eu sentei ali no banquinho e fiquei esperando. E eu lembro que no meio do culto, uma moça chegou para mim e falou: Ei, você, posso orar por você? E eu falei, pode. E essa moça começou a falar coisas que ninguém sabia. Coisas que estavam só no meu pensamento. Coisas que nem verbalizar eu tinha verbalizado. E uma das coisas que eu lembro que ela falava para mim, ela chegou para mim e falava assim: você se lembra daquelas noites que você falava que não tinha ninguém do seu lado, que você estava sozinha? Que eram as noites mais escuras da sua vida? Então, eu estava lá. Deus estava lá. Nos momentos em que eu pensava que eu estava sozinha, Deus estava lá. E ela falou: se lembra que você estava sozinha, chorando? Depois de um tempo você sentiu um conforto e você dormiu? Isso realmente tinha acontecido. Uma noite antes, tinha chorado, tinha sentido uma tristeza, senti um conforto e dormi. E ela falou, então esse conforto era eu. E depois daí, eu falei, não, ele é real. Ele é real, porque eu nunca ouvi essa mulher na minha vida. Até hoje, eu não sei quem ela é. Eu nunca vi essa mulher na minha vida. Eu não sei quem ela é. Não me lembro nem direito como ela se parece, porque estava tudo escuro. Às vezes eu penso, nem se é real essa mulher existe. Mas Deus existe, porque usou a vida dela para falar coisas que só eu sabia. Coisas que só eu sabia, mas ninguém sabia. Só eu e Deus. E eu tenho batalhado desde então. Entreguei minha vida a Jesus. Disse que Jesus era o meu Salvador. E desde então eu tenho servido a Deus. E a minha vida sempre passa uns problemas de lá para cá. Mas eu nunca deixo de acreditar que Ele está ali. Porque um dia Ele morreu nessa cruz por mim. Eu acreditava que eu estava sozinha. E que eu não tinha uma pessoa ali que estivesse ali todo momento comigo. Mas eu sempre tive, desde o momento que eu nasci. Ele morreu anos ali naquela cruz. Anos atrás, Ele morreu pelos meus pecados ali naquela cruz. E quando eu pensava que ninguém me amava, Ele falou, existe prova de amor maior do que morrer por alguém? Alguém já morreu por você? Ele morreu por você. Ele morreu pela sua vida. Ele morreu pela sua vida. Ele morreu pela minha. Ele morreu por todos nós. Ele ressuscitou por todos nós. E Ele vai voltar por todos nós. E depois de tudo isso, eu tinha recebido um telefonema de uma irmã que eu ainda estava naquela dúvida, sabe? Recebi o telefonema. Amiga, posso conversar com você? Pode, amiga. O que aconteceu? Então, se lembra que tinha um tempo atrás que você tinha falado sobre o que aconteceu com você naquele acidente? Falei sim. Eu tinha falado isso pra ela na época que eu nem em Deus acreditava. Ela falou, então, amiga, eu tava pensando em tirar minha vida. Mas eu pensei muito no que você me falou. E eu não quero fazer isso comigo. Então, irmãos, eu falo, se passar por tudo isso foi para salvar a vida daquela pessoa, eu falo que valeu a pena. Eu podia estar sendo ingrata, eu podia estar aqui falando que eu não quero mais isso para minha vida, que é um fardo, que eu não quero, mas valeu a pena. Hoje em dia eu falo que valeu a pena, hoje em dia eu falo que eu sou grata, porque se foi para salvar a vida daquela pessoa, e se esse testemunho foi para salvar a vida de outras pessoas,
eu sou grata. É um testemunho de gratidão. Porque eu passei anos da minha vida discutindo com Deus do porquê. Falando, Deus, por quê? Sendo que a gente não precisa saber o porquê. Deus tem um motivo e isso já é o suficiente. A gente não precisa ficar questionando Deus. A gente já sabe que Ele quer o melhor pra gente. Então por que ficar questionando? Então por que a gente ficar nessa ingratidão? Porque a gente fica remoendo e sofrendo por aquilo que já passou. Esse acidente tinha passado anos, mas eu fiquei anos sofrendo por causa disso. Eu não deveria ter passado anos sofrendo por causa disso, mas é porque eu não queria deixar o passado. Eu me agarrei no passado e esqueci do meu futuro. E eu fiquei pensando no que poderia ter acontecido, o que aconteceu, o que vai acontecer, em vez de ter focado em Deus, confiado nele e deixado ele ter feito o que era para fazer. Hoje em dia, eu entrego a minha vida para ele. Eu entrego tudo nas mãos dele porque, irmãos, não tem sido fácil. Eu não vou mentir para você e falar que a vida de cristão é fácil. Porque não é. Não é. Mas a gente tem que se lembrar que alguém pagou o preço maior. Porque naquela cruz não era para estar Jesus, era para a gente estar ali naquela cruz. Era para a gente estar ali naquela cruz. Então alguém já pagou o maior preço que alguém poderia ter pagado ali. Então isso tudo que a gente está passando vai passar. É só uma tempestade. Vai passar. Porque quando eu estava lá naquele hospital, eu pensava que eu ia morar ali dentro. Mas não. Era só uma tempestade e aquilo passou. Aquilo passou. As coisas vêm e as coisas vão. Os problemas da nossa vida vêm e eles vão. Porque Deus está com a gente. E Deus cuida da gente a cada momento. E esse é meu testemunho, irmãos. De gratidão, de fé. Amém. Obrigada. E você vê essa menina dançando, adorando a Deus, não imagina que ela ficou por 1 centímetro. Deus nunca precisou de coisa grande para fazer grandes coisas. Bastou um cajado nas mãos de Moisés para abrir o Mar Vermelho. Bastou uma agulha para escrever a história de Dorcas. Foi 1 centímetro para fazer isso. Meus irmãos, essa questão de as pessoas quererem morrer é muito séria. Uma pessoa a cada 40 minutos se suicida no Brasil. Uma pessoa a cada 40 segundos se suicida no mundo. E para cada suicídio que existe, eles registram mais 10 ficaram sem registro. Então nós precisamos falar do amor de Jesus. E se alguém tem algum tipo de problema nessa área, busque ajuda. Busque ajuda. Em breve nós vamos fazer uma campanha aqui de quebra de maldição hereditária. Mas apóstolo, Jesus já não quebrou na cruz? Quebrou. Mas se você não tiver conhecimento do que ele fez, de como é feito, de como tomar posse disso, o inimigo fica ali trabalhando. Eu passei por um caso agora recente na família, vocês sabem disso. Um irmão nosso em Cristo, meu primo, meu irmão, ganhei ele para Jesus. Estava todos os dias comigo na live. E se matou. Não suportou a pressão do ataque que estava sofrendo na empresa. E na hora, eu me lembrei de todo o histórico da família. A avó do meu pai se matou, tocou fogo no corpo. O meu pai, 1 ano depois, colocou fogo no corpo, com 10 anos de idade, não morreu por um milagre. Eu tentei tirar a vida algumas vezes e o Rodrigo, meu primo, tirou.
Isso é muito sério. Isso é muito sério. Todos nós temos demônios, lutas que lutamos em alguma área. E quando estamos fracos, ou em determinados momentos de guerra, de pressão, esses demônios querem voltar para te atormentar. Isso é sério. Se você lê o texto com clareza, a Bíblia diz que quando Jesus vence o diabo no deserto, a Bíblia diz assim, então ele se retirou por um tempo, até encontrar outro momento oportuno. Quer dizer, ele retirou, mas não desistiu. Ele estava querendo buscar de novo ocasião. Luísa, muito obrigado pelo seu testemunho. Nos edificou demais. Irmã Karina, como você é forte, meu Deus. Você é uma mulher muito forte. Porque quem vê você adorando a Deus não imagina o que você passou. Você, seu esposo, sua família. Eu engrandeço a Deus pela vida de vocês. A Bíblia diz que na consolação que nós fomos consolados, Deus nos usa para consolar aos outros. Às vezes Deus nos permite passar situações para que possamos entender o que o outro está passando. Feche os seus olhos em oração. Talvez você tenha uma área na sua vida que está impossível, ou talvez você tenha aí na sua vida uma situação, ou alguém da sua família que parece impossível de se converter. Nós vamos apresentar isso agora a Deus. Pai querido, nós te agradecemos por essa palavra. Esse testemunho nos enche de fé. Enquanto a Luísa testemunhava, alguns aqui também, Senhor, se lembravam dos seus testemunhos e de como o Senhor foi bom. Outros, meu Deus, te agradeciam por não ter que passar por isso, porque talvez nem suportaria. Meu Deus, em todas as coisas nós vemos o Senhor. Senhor, que esse testemunho siga tocando vidas, salvando pessoas. Pessoas que estão assistindo pela internet, pessoas que estão na igreja. E que nós possamos, meu Pai, buscar a Tua face e pregar o Teu amor no nome de Jesus. Aquele que está com uma causa impossível aqui nesse dia, receba a vitória. E se existe algum espírito de morte, algum espírito maligno atuando, seja agora repreendido no nome de Jesus. Senhor nosso Deus, nos ajuda com as nossas palavras, porque muitas vezes falamos bobagem, falamos o que não devíamos falar, meu Pai, e muitas vezes atraímos para nós coisas terríveis, porque o diabo não tem legalidade, a não ser que nós damos, e quando falamos o que não devemos, o inimigo toma as nossas palavras. Senhor, perdoa-nos por toda a palavra errada que profetizamos, que falamos, que proferimos. Buscamos a Tua presença, Deus. Em nome de Jesus, a igreja diz: amém, amém, amém. Porque eu falo das palavras. Você vê que ela falava? Quero morrer, quero morrer, quero morrer, quero morrer. Aí, quando chegou a morte para ela, ela falou: quero viver, quero viver, quero viver, quero viver. Igual Elias, né, Luísa? Igual Elias. Mas o jovem é assim, às vezes é impossível. Eu já passei muito isso. Elias, a Bíblia diz o quê? Que ele saiu, caminho de um dia, e buscou o quê? A morte. Encostou num pé de zimbro e disse que basta, eu quero o quê? A morte, quero morrer. Aí Deus foi e encontrou Elias. Coisa linda, Deus encontra, né? E falou: o que fazes aqui, Elias? Aí ele disse: estou só. Procuram tirar a minha vida? Estou só. Mentira, não estava só, coisa nenhuma. Deus disse: tem 7.000 que não se dobraram, eu estou aqui do teu lado e você está falando que você está só. E eu fico imaginando Deus, né? Falando: ué, se você quer morrer, por que você fugiu? É só você ter ficado lá. Jezabel te matava. Ele não queria morrer, ele queria chamar a atenção de Deus.
Entendeu? Então, às vezes a gente fala que quer morrer, a gente na verdade está desesperado, está procurando. Deus me encontra, me ajuda, me socorre. Entendeu o mistério? Aí como que Deus curou Elias? Duas coisas: sonoterapia e boa alimentação. Pãozinho quente, aguinha gelada, bebe e come, fortalece. Comeu bem, comi, dorme. Elias dormiu, acordou de novo, o anjo estava lá. Come de novo e dorme mais um pouco. Quando você estiver, presta atenção, quando você estiver cansado, aprenda a descansar e não a desistir. Fala para quem está do teu lado, se você estiver cansado, aprenda a descansar e não desistir. Às vezes o seu marido está estressado, a única coisa que ele precisa é comer bem, deixa ele dormir, minha filha. Fica atacando, atentando ele. Ai, eu tenho que trocar essa lâmpada, ai, tem que fazer isso aqui. Ai, deixa ele quieto em nome de Jesus, seu homem descansar. Deixa ele descansar, irmã. Deixa ele dormir. O camarada trabalhou, fez, aí chega lá. O que parece que não pode ficar um minuto parado, não, que é vagabundo. Que é preguiçoso. Levanta. Não. Às vezes só o que ele precisa é dormir e descansar. E comer bem. Tem que ter sabedoria, terra. Entendeu ou não? O marido com a esposa, a mesma coisa. Não leva a mulher para passear. Não paga um jantar. Quando leva no shopping, fica no amigo laje. Tem o de 100, o de 50. Não, de 100 não, eu tô com a fé muito baixa. Tem o de 1000, o de 500 e o de 100. Aí você diz, leva esse de 100. Não, meu filho. Pega do melhor. É verdade. Entendeu? Você vai ver que benção que é na sua vida. Semear na vida da sua esposa, semear na vida do seu esposo, dos seus filhos, também é oferta. Viu? Também é oferta. Filhos também, honrar o pai e mãe também é oferta. Tem filho que é uma benção, come mais do que um leão. Para orar é um gatinho. Mas para comer é um leão, uma leoa. Aí ele vai trabalhar, ganha o primeiro 50, 100 dólares. Aí compra o negócio dele e escreve lá, bota o Danone lá e escreve, isso aqui é meu, ninguém põe a mão. Vai se lascar, rapaz. Vai pagar a conta de água, rapaz. Hã? Terra, que conversa. Hã? Propriedade exclusiva. Hã? Irmão. Não, tem pai que deixa, né? Tadinho, isso aqui é tadinha. Seu filho não é tadinho, não, tá? Isso aí é um leão. Isso é uma águia. Você que não vigia, você vai ver. Entendeu o mistério? Honra seu pai e sua mãe, rapaz. Em nome de Jesus. Amém, igreja? Nós vamos ofertar, eu vou dar a bênção apostólica, eu não vou nem pregar hoje, para vocês não cansar, tá bom? Depois de um testemunho desse, se eu falar, mais é pecado. Gente, vou deixar esse versículo aqui para vocês, nós vamos semear agora. Hoje é um dia importante, irmãos, porque amanhã nós vamos pagar o aluguel dessa igreja aqui. Quem está feliz com o que Deus está fazendo nessa igreja? Irmãos, eu mandei uma mensagem para a irmã Emily e para o Mike, falei, vocês imaginaram que tudo que ia acontecer, nós estamos aqui 2 meses. Olha o que Deus já fez nesse templo, nesse tempo. Quanto mais Deus vai fazer, né, Lúcia? Sim ou não? Coisa tremenda. Deus preparou esse lugar para nós. E Deus tem operado de maneira gloriosa. E quando eu estava vindo para cá, o Senhor me deu esse texto. De 1 de Reis, capítulo 17. Verso 15. Coloca aí para mim, por favor. 1 de Reis. Pode sentar um pouquinho, Alexandre, que eu vou falar esse texto aqui rapidinho. 1 de Reis, capítulo 17, verso 15. Que diz assim. Coloca ali o versículo para mim. 1 de Reis, 17, 15. Isso. Obrigado. Diz assim. E foi ela. Diga comigo. E foi ela. E fez. Conforme a palavra de Elias. Não, porque tem gente, irmão, que o pastor fala assim, ó.
Faça isso aqui que Deus vai te honrar. A Bíblia diz, creia nos seus profetas e estareis seguro. Não, desculpa, eu que estou errado. Creia no Senhor teu Deus e estarei seguros. Creia nos seus profetas e prosperareis. Repita comigo. Creia no Senhor teu Deus, estareis seguros. Creia nos seus profetas e prosperareis. Não, porque tem gente, bispa, que o profeta falou, mas ela precisa de uma confirmação. Olha, Senhor, o Senhor já tocou meu coração, o Senhor já falou comigo. Mas se o pastor falar que o voto é $100, 77 centavos, é confirmação de Deus. Conhece gente assim? Não, se o seu sonhasse o anjo. Tem gente assim, sim ou não? Você está rindo de mim ou de você mesmo? Nós somos assim às vezes, sim ou não? É? Então, muitas vezes nós fazemos isso. Quando foi terça-feira, Deus falou para mim assim, esse relógio não é mais seu, é para dar para o Rodrigo. Aí eu, mas Senhor, esse aqui Deus falou, não é mais seu. Aí ele passou assim, irmão, por mim para subir para o altar. Eu não enxergava mais nada, eu só enxergava o pulso dele. Deus falou assim no meu ouvido, que quando Deus fala é 1 segundo, você entende tudo. Deus falou assim, André, você não sabe mais quando eu falo para você dar alguma coisa, não? É como se Deus tivesse falado assim, preciso desenhar para você, você desaprendeu? Falei, calma, Jesus, já está dado, né? Glória a Deus. E isso é tremendo, que Deus nos abençoa, irmãos. Viu? Isso é tremendo quando Deus fala conosco, irmão. Deixa eu contar esse testemunho para você. Eu vou ler esse texto aqui, nós vamos ofertar e vamos comer lasanha. Escuta isso aqui. Eu tinha que pagar 40 mil de rádio na segunda-feira. Presta atenção. Na segunda-feira. Na sexta-feira, eu tinha 9 mil. Eu tinha que pagar quanto? 40. Quando eu estou no rádio, chega um casal da igreja e começaram a contar para mim, irmão Mike. Estavam passando por uma luta, estava 3 meses de aluguel atrasado, ia ser despejado e também ia perder o carro, a parcela também já tinha ido. E eles pedindo oração, chorando. Eu também tinha ganho uma moto para a obra, uma moto. Enquanto eles estão falando, Jesus falou assim para mim, sabe esses 9 mil que está aí? Eu falei, sim, senhor. Deus falou, dá tudo para eles. Eu falei, dou nada. Deus falou, a moto também. Eu falei, misericórdia, já está pegando pesado hoje. Aí a gente quer explicar para Deus, sim ou não? Não é bom falar essas coisas, porque às vezes você está passando por isso e não sabe como é que é isso. Aí eu falando com Jesus, no pensamento, a mulher falando, o marido do lado é Deus, e o Espírito Santo falando comigo, e assim, e o Espírito Santo falando aqui. Aí eu fui explicar para Deus em pensamento. Senhor, o senhor não está entendendo, eu não estou 9 mil positivo. Eu estou no negativo, é 9 mil e ainda está faltando. Como é que vai ser isso aqui? Deus falou tudo. Eu tome. Peguei o dinheiro, peguei o cheque que estava no bolso, peguei a moto e tome. Aí eles começaram a chorar dobrado. Não, pastor, nós não viemos aqui pedir isso para o senhor, não. Nós só viemos pedir oração. Eu falei, eu sei, minha filha, fique em paz, o senhor está falando, receba. Não, mas eu falei, minha filha, você receba logo aí, em nome de Jesus, porque isso aqui eu estou dando é porque Deus mandou. Some daqui antes que... Em nome de Jesus. Aí, irmão Raul, foi pro rádio. Quando eu estava vindo para cá hoje, Deus falou para mim, fala para o meu povo que eles vão viver multiplicação. Diga para quem está do teu lado, multiplicação. Feche os seus olhos agora
e enxergue essa multiplicação na sua vida. Diga multiplicação. Para você, vamos. Multiplicação, vai. Enxerga aí por dentro, tem que vir do âmago. Multiplicação, Deus falou para mim hoje. Diga aos meus filhos, multiplicação. Olha para mim. Eu fui fazer o programa de rádio. O irmão ligou e falou assim: oi companheiro. Eu disse: oi companheiro, quanto falta para pagar o rádio? Eu disse: tanto. Ele falou: segunda-feira está depositado. Eu saí da rádio, fui fazer uma visita. Uma irmã me chamou e falou assim: estou te dando 6.000 para pagar o aluguel de uma das igrejas. Eu falei: glória a Deus. Eu estou ainda na sexta, depois foi para o sábado. Depois, no sábado, outro telefonema, uma pessoa ligou e falou assim: ó, estou mandando mais 20.000 e se precisar na segunda eu te mando mais 20. Eu falei: não precisa, sobejou. Eu paguei, soprou e multiplicou. E o nome de Jesus foi glorificado. Pode aplaudir o Senhor. Pela primeira vez eu tive aquele sentimento de quando Moisés mandou chamar o povo e falou: tragam ofertas para o templo, para a construção, lembra? E a Bíblia diz que ele teve que falar para o povo: não traga mais não, pelo amor de Deus, não tem mais, não tem onde pôr. Porque é assim que o povo de Deus é. Eu creio assim. Se você não crê assim, não venha para essa igreja. Porque eu creio. Eu estava aqui sexta-feira e na hora da vigília, e um pouquinho, nós chegamos antes, 8 e pouco, né? Os judeus aqui vêm aqui para o mistério. É só Mercedes, BMW, Tesla, não sei o que. E eu ali falando: Senhor, vai chegar um dia que esse judeu vai olhar aqui, vai pirar. Que ele vai ver na nossa igreja 10 vezes melhor. Amém. Sim ou não? Sim ou não? Porque a minha Bíblia diz que Deus abençoou Isaac de tal maneira que os filisteus invejavam ele. Não era Isaac que invejava filisteu. Você não entendeu não? Se você já está dando um glória do tamanho. Fica com cara de religioso não, rapaz. Então, você não entendeu não? Eu vou explicar para você. Presta atenção. Presta atenção. Se prepara, porque Deus vai te dar casa. Deus vai te dar carro. Que os filisteus, quando você sair, você vai ver gente filmando teu carro, tirando foto, dizendo: como que você conseguiu? Aí você vai falar igual o Lázaro: foi Deus que me deu. Foi Deus que me deu tudo que eu tenho. Foi Deus que... Sai da frente, Satanás. Amém. Amém? Amém, eu creio. Então dobra a atenção aqui, ó. Foi ela aí? Fez. Diga assim: o que eu tenho que fazer, Deus não faz por mim. O que ela fez? Foi ela aí? Fez. O Elias recebeu a mensagem de Deus: vai lá e fala com a viúva. Ele foi. Profeta fazendo a parte dele. Deus disse para Elias: Elias, vai até lá. Deus fazendo a parte dele. Agora era a mulher. E ela tomou uma decisão. Diga comigo: decisões. Decide destino. Decidem destinos. Ela fez. Ela creu na palavra do profeta. Ela creu. E o que aconteceu? E assim comeu ele, ela e a sua casa muitos dias. Por que a Bíblia não diz ela, seu filho e Elias? Por quê? Porque no reino de Deus nós precisamos entender: o reino de Deus é primeiro em tudo. Quando nós colocamos o primeiro, a primícia diante do altar de Deus, todo o restante é abençoado. Por isso, quando eu entrego meu dízimo, eu entrego minha primícia, eu devolvo minha oferta, ou eu estou aqui no primeiro dia da semana, todo o restante já está abençoado, porque já foi consagrado o primeiro. A raiz já é boa, então toda árvore terá frutos bons. Verso 16: da panela a farinha não acabou, e da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor falada por intermédio de Elias. Eu só tenho uma palavra para você. Se você quiser acreditar, pegue. Essa mulher ia lá na farinha e pegava a farinha, e quando ela voltava tinha mais, e ela voltava tinha mais, e ela voltava tinha mais, porque ela colocou Deus em primeiro lugar. Deixa eu dizer uma coisa para você: nenhum de nós vai ter falta de nada. Deus vai multiplicar. Você coloca na obra, e quando você olha, você tem mais. Você coloca e você tem mais, e você tem mais, e não vai faltar, e não vai faltar, e não vai faltar,
vai multiplicar, vai multiplicar, vai multiplicar, vai multiplicar. Alguém vai dar glória a Deus? Vai multiplicar, vai multiplicar, vai multiplicar na tua casa, vai multiplicar no teu trabalho, vai multiplicar na vida dos teus filhos. Agora tem uma coisa, não fica colocando seus métodos no jeito de Deus, irmão. Essa mulher conheceu Deus na cozinha. Talvez você vai conhecer Deus, um funcionário, um cliente que Deus vai colocar na tua vida vai te dar tanta bênção, você vai falar, meu Deus. Talvez Deus vai usar seu filho para te abençoar. Talvez Deus vai usar uma herança. Talvez Deus vai usar um trabalho. Talvez Deus vai usar um contrato. Irmão, os métodos de Deus são maiores que os nossos. Não, porque às vezes a gente fica só na nossa cabeça. Mas como que vai ser? Se eu ganho 100 e... Você, meu amigo, Deus não. O dia que você conseguir me explicar como é que se alimenta uma multidão com 5 pães e 2 peixes. Amém? Então hoje a nossa oferta é muito importante, porque amanhã nós vamos pagar mais uma vez, para a glória de Deus, o aluguel dessa igreja. Amém? E eu dei um passo de fé, eu já plantei nossa semente. Nós pagamos passagem para o pastor Marco Rosa, dei uma oferta boa para ele, não deixei ele embora, né, de mãos vazias. Essa oferta não é minha não, é nossa. Quando eu pego o envelope, coloco uma oferta lá e entrego para eles, é nós, sou eu não, é nós. E todos nós vamos escolher, porque nós somos uma igreja. Amém, igreja? É importante entender isso. Então hoje, mais uma vez, nós vamos envergonhar Satanás, para a glória de Deus, tá bom? Você quer o envelope? Levante suas mãos, nós vamos passar o envelope. Ali está a máquina. Se Deus tocar o seu coração para fazer uma oferta especial por esse aluguel, faça isso. Vamos colocar aqui agora, o pessoal que está pela internet, eu quero declarar essa multiplicação na sua vida. Esse é o Zelle, ó, 786-832-0651. Deixa Deus te usar. Está aí o Pix, bpandrefabiano@hotmail.com, ou os QR Code. Amém? Eu quero orar pelas ofertas. Enquanto o louvor canta, você pode pegar lá, fazer sua oferta e trazer aqui na máquina. E eu já vou estar orando para nós ganharmos tempo. Amém? Pai querido e Deus eterno, eu quero te agradecer por cada dizimista e por cada ofertante. Eu quero desatar sobre eles essa multiplicação que o Senhor falou conosco hoje. Quero declarar, Senhor, a tua bênção sobre cada um, a 30, 60 e 100 por um. Declaro, Senhor, o acesso a coisas, lugares e pessoas. Abençoa todos que têm servido nessa obra. Senhor, quero abençoar também pessoas que não estão aqui pessoalmente, mas que enviaram ofertas, estão enviando para ajudar nessa obra. Muito obrigado pela vida de cada um. Oramos pelos membros do YouTube, oramos pelos selos, pelo superchat, por todos que ajudam. Senhor, pelo pai do irmão Mike, que nos ajudou no começo, tem nos ajudado no começo dessa obra, e tantas outras pessoas. O Marcelo, meu pai, filho da Lúcia, que é fiel, Senhor, e tantos outros amados que têm cooperado para o crescimento dessa obra. Senhor, quero orar por todos que fizeram as mesas, ó Pai, pela Paula que fez a mesa dos pastores, pelos irmãos que têm feito, ó Pai, a comida, os alimentos, as mesas. Declaro prosperidade sobre cada um, em nome de Jesus. Obrigado, porque a alma generosa prosperará. Fique de pé, meu irmão, vamos terminar adorando a Deus. Vamos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Mais uma vez, engrandecemos a Deus. Queremos o teu nome
engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Obrigado, Deus. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Levanta a mãozinha para o céu. Não sai sem a gente comer juntos, tá bom? Amanhã estamos na live, 5 da tarde. Já está no ar a nova série. A primeira mensagem eu gravei ontem: curar enfermos e expulsar demônios. Se você conhece alguém que precisa de cura, precisa estar nessa ministração no membro exclusivo do YouTube. Curar enfermos e expulsar demônios. Eu falei sobre a cura é para todos. É vontade de Deus curar a todos. Assista essa aula em nome de Jesus. Terça-feira estamos em campanha. Levanta a mãozinha para o céu. Você foi bendito ao entrar e será bendito ao sair deste lugar. Que o meu Deus te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer seu rosto sobre ti e te dê a paz. 1000 cairão do teu lado, 10.000 à tua direita. Você não será atingido. Eu abençoo sua vida, seus filhos, os filhos dos teus filhos, e te envio para uma semana de milagre e de vitória. Em nome de Jesus, quem quer diga, está encerrado. Deus te abençoe. Obrigado, pessoal do YouTube.